presente da graça. E é o que eu desejo compartilhar aqui com vocês nessa noite. O texto base dessa mensagem encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. A nossa ideia ao longo desse ano é que a gente pudesse, de alguma maneira, também ter um espaço de pensar teologicamente algumas coisas. Porque às vezes a gente fica pensando muito nos sermões práticos e nas coisas práticas do dia a dia da igreja, mas o ensino, que é aquilo que forja o caráter da gente, e que às vezes não tem uma aplicação naquele momento exato, mas que constitui o nosso ser, é algo de fundamental importância para nós também. E a gente, através desses textos, queria poder pensar algumas coisas e ouvir algumas pessoas do passado que tiveram experiências com Deus e que estão compartilhando para que a gente pudesse ser alimentado na nossa fé. Esse texto de Efésios 2, capítulo 8 e 9 diz assim: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O tema da salvação pela fé é um tema muito importante para a igreja protestante. Quando a igreja do Senhor, em cada época, ela redescobre a palavra de Deus, porque a gente passa por alguns momentos em que a gente perde algumas coisas de Deus de vista, e o Senhor tem que trazer uma revelação para a gente percebe que sempre a gente está voltando a esse tema da salvação. E num desses momentos em que Deus interveio na história e Deus corrigiu alguns rumos da igreja cristã no mundo, Deus usou um moço chamado Martim Lutero. Ser humano como nós, cheio de problemas, de dificuldades, de lutas, né? E eu digo que eu tenho assim um carinho muito especial por Martim Lutero, e por causa dele, na tradição nossa cristã, há na igreja católica uma santa que chama Santa Clara, né? E nós protestantes devemos ter uma gratidão por Santa Clara, porque eu vou contar para vocês como é que foi a história. A história foi a seguinte: Martim Lutero, que parece um pouquinho em alguns momentos com João Wesley, tinha muito medo de morrer. E ele tinha tanto medo de morrer, que um dia ele saiu de noite numa tempestade, e aí quando ele viu que os raios estavam caindo por toda parte, ele falou assim: Santa Clara, se você me salvar, eu vou para o mosteiro, vou virar monge. Aí ele não morreu naquela noite, e ele foi para o mosteiro. E quando ele foi para o mosteiro, chegou lá no mosteiro, começou a estudar a palavra de Deus, deparou com esse versículo, converteu, redescobriu o Senhor. E nós somos uma igreja protestante por causa da Santa Clara. Se não fosse por nada disso, a minha mãe chama Clara, e eu penso que essa é uma história muito boa, só por causa do nome da minha mãe também. Mas Lutero vivenciou essa experiência de redescobrir Deus. E a gente passa por muitos tipos de conversão. Ele já era um cristão de formação, ele já era um cristão de história, ele era uma pessoa que conhecia alguma coisa de Deus. Mas na época dele, nós devemos lembrar, estamos vivendo aí esse período da Idade Média, 1500 e alguma coisa, quando Martinho Lutero então está experimentando um momento em que a igreja se distanciou de alguma maneira de Deus como esse Deus gracioso e amoroso. As pinturas da época, a arte cristã dessa época reflete um pouco esse distanciamento de Deus. Quem aqui já teve a experiência de ver alguma foto da Capela Sistina, né? Que é uma obra de arte assim maravilhosa. Eu nunca fui na Itália não, mas uma vez eu estava lá em São Paulo e teve uma mostra da arte italiana. E nós fomos lá no MASP visitar. E eles fizeram uma reprodução em 3D numa sala que a gente entrava e a gente via a Capela Sistina como se a gente estivesse lá, né? E lá tem um Jesus assim, bonito, né? Um Jesus mais ou menos como a experiência da Baby do Brasil. Uma vez ela testemunhou assim, um Jesus saradão, né? Jesus está lá, musculoso, forte, sabe? Mas ele está com uma cara bem assim. Já viram essa imagem? Ele está com uma cara bem assim, apontando o dedo. E aquela cara de bravo, né? E todo mundo embaixo caindo. E essa é a imagem que está naquele tempo. Esse Deus bravo, esse Deus que está pronto a condenar, esse Deus que estica o dedo para a gente e a gente diz, estou frito. Porque não há saída, não há escapatória. E esse é o ambiente no qual Martim Lutero ele está vivendo a sua fé.
E isso gera nele uma grande angústia. E ele tinha um confessor. E todo dia ele ia nesse confessor e ele confessava todos os pecados que ele podia pensar que ele tivesse cometido, com medo de ir para o inferno. E todo esse terror que estava dentro do coração dele fazia com que ele se sentisse distante de Deus. E ele queria amar Deus. Ele, nos seus escritos, ele fala: eu queria amar Deus, eu queria muito amar Deus, mas eu tenho uma raiva dele. E eu não posso nem contar que eu tenho raiva dele, porque eu vou para o inferno de cabeça para baixo, né? Todo dia ele sofria com isso. Como é que eu vou conciliar esse Deus que diz que eu tenho que amar com esse cara da Capela Sistina fazendo assim para mim? Não vai dar, não combina, eu estou sofrendo. E aí um belo dia, ele estava lá assim, angustiadíssimo, e ele foi no confessor dele e disse: olha, eu estou angustiado porque eu acho que eu pequei, né? E aí o confessor disse para ele assim: vai lá e peca de verdade, você mata sua mãe, depois você volta aqui e confessa, porque todo dia você vem com uma coisinha pequena. Aí ele viu que nem o confessor resolvia o problema dele. Aí ele resolveu estudar a palavra de Deus, coisa que todo mundo deve fazer, porque geralmente uma boa parte dos nossos problemas se resolve quando a gente estuda a palavra de Deus, não é? E ele foi à fonte e ele começou a estudar. E um dia ele estava lendo: o justo viverá pela fé. E aquele negócio fez um clique na cabeça dele. É isso. O justo viverá pela fé. Eu preciso descobrir o que é esse negócio. Eu preciso descobrir que experiência é essa. E a partir do momento que ele resolve descobrir o que é ser justo e o que é viver pela fé, uma revolução começa a varrer toda a Europa. Um grande avivamento do qual nós, metodistas, somos herdeiros também. Porque João Wesley converteu escutando o que Lutero tinha escrito. Nós somos herdeiros disso, herdeiros de todas essas coisas maravilhosas e dessa descoberta de que a vida com Deus pode não ser pesada, a vida com Deus pode não ser um conjunto de obrigações, mas a vida com Deus pode e deve ser um grande presente. Nós precisamos então entender que a experiência de Deus que Lutero teve, que fundamentou todo o pensamento da reforma, é contraditória a tudo aquilo que ele tinha aprendido. E algumas vezes, para a gente descobrir o que é a graça de Deus, isso vai contradizer as nossas expectativas, o nosso momento, o nosso problema. Tem gente descobrindo no meio dessa pandemia a graça de Deus. Na maior dificuldade, na maior luta, estão descobrindo a graça de Deus, vindo de formas que eles não podiam imaginar. Vindo de lugares inesperados, vindo de pessoas inesperadas. Há um dia eu chorei vendo uma reportagem na televisão que falava sobre uma enfermeira que precisava encontrar uma veia num paciente. Não estava conseguindo porque o paciente estava muito resfriado ali na UTI. O corpo dele frio e ela não conseguia achar a veia. Aí ela resolveu aquecer uma água, colocar dentro de uma luva cirúrgica, aquecer 2 luvas e fazer uma mãozinha ali fofinha de água quente e colocar na mão do paciente. Quando ela fez isso, a temperatura dele subiu e ela conseguiu achar a veia. E ela compartilhou isso, essa experiência. E alguém ali comentando sobre aquilo disse que uma vez tinha sido atendido com aquilo e parecia que estava segurando a mão de Deus. E que isso tem salvo muitas vidas. E eu chorei. É isso, gente, a mão de Deus. Uma água quente que faz com que o remédio possa chegar até onde precisa. A graça de Deus. São coisas simples que estão na vida da gente quando alguém se preocupa de fato e ama a outra pessoa e vai além das expectativas. Essa é a graça de Deus. Lutero encontrou isso em pessoas que mostraram para ele que a graça de Deus ia além do confessionário. A graça de Deus ia além de buscas em lugares sagrados e cidades sagradas. A graça de Deus estava disponível ali mesmo, dentro da cela dele, do convento onde ele estava. E foi ali que Deus o encontrou. E Deus também quer nos encontrar e nos presentear com a sua graça, nesse lugar e nesse tempo que nós aqui estamos. E a palavra do Senhor, ela diz para a gente que a gente pode encontrar Deus. Deus é encontrável. Há um GPS no Senhor, né? Ele não está perdido. Qual é o GPS que está em Deus? Está lá em Jeremias. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes
de todo o vosso coração. Se você colocar toda a sua vontade em encontrar o Senhor, Ele se deixa achar. E Deus se deixou encontrar por Lutero e deu para Lutero de presente aquilo que ele tentava comprar com todas as forças dele: o amor de Deus. Ele tentava comprar com a sua confissão, ele tentava comprar com o seu sacrifício, ele tentava comprar com a sua penitência, mas Deus estava dando para ele de graça. E ele encontrou de graça o amor de Deus e o sentimento de pertencimento a Deus, que é o sentimento que caracteriza a pessoa salva. Uma pessoa salva sente que não pertence a si mesma, mas a Deus, e encontra-se segura no amor de Deus. Quando Lutero escreve o seu prefácio à carta de Paulo aos Romanos, nós já temos um Lutero transformado por essa experiência. E a gente sempre lembra no dia 24 de maio de 1738, quando de má vontade, numa noite, John Wesley foi a uma reunião de oração na rua Aldersgate. E alguém estava lendo o prefácio de Lutero à carta de Paulo aos Romanos. Mas quase nenhum de nós sabe o que estava escrito, não é verdade? Alguém sabe o que estava escrito lá? Alguém já pesquisou? Como eu sou boazinha, assim, trouxe um pedacinho para vocês, porque o prefácio é grande. Mas esse pedacinho, talvez, eu acho, tenho impressão, vou perguntar quando chegar lá no céu para conferir com o Wesley, que foi bem nessa hora que ele estava lendo que o Wesley converteu, porque é muito igual. É muito igual o sentimento. Presta atenção, hein? Falando igual mineiro agora, presta atenção. A fé é uma confiança viva, inabalável na graça de Deus. Ela é tão certa que alguém podia morrer 1000 vezes por ela. Esse tipo de confiança e conhecimento da graça de Deus faz uma pessoa cheia de alegria, confiante e alegre, com consideração a Deus e a todas as criaturas. Isso é o que o Espírito Santo faz pela fé. Através da fé, uma pessoa fará bem a todos, sem o uso de força, espontânea e alegremente. Servirá a todos, sofrerá tudo pelo amor e louvor a Deus, o qual tem lhe demonstrado tão grande graça. É tão impossível separar as obras da fé, como separar as chamas do brilho do fogo. Por essa razão, fique de guarda contra as suas falsas ideias e contra os tagarelas que pensam ser inteligentes o suficiente para fazer julgamento sobre a fé e as boas obras, mas que são, na realidade, os maiores tolos. Peça a Deus para trabalhar a fé em você. Do contrário, você permanecerá eternamente sem fé, não importa o que você tente fazer ou fabricar. E eu imagino Wesley escutando isso e Wesley pensando: já fui para os Estados Unidos viajar, não deu certo. Já fui pregar no meio dos índios, não deu certo. Já fiz jejum um monte de vezes, não deu certo. O negócio é que eu preciso confiar e eu não confio. A graça de Deus, ela, amados irmãos e irmãs, precisa ser recebida como um presente de confiança. Lutero afirma que as pessoas não conseguem se entregar a essa fé, que nada custa para elas. E elas estão constantemente tentando pagar o que Deus deu de graça. Estamos sempre procurando, de alguma maneira, mostrar a nossa iniciativa numa coisa que só Deus pode fazer. E aí eu me lembro de Davi com Araúna. Davi, o rei Davi, resolve sacrificar a Deus. E ele vai até o lugar onde tem uma fazenda desse moço chamado Araúna. E Araúna diz para ele assim: Davi, tome meu senhor e ofereça o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque eu não oferecerei a Deus, meu Senhor, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. 2 Samuel capítulo 24, do versículo 22 ao 24. Davi
não quis sacrificar, sem que parecesse que ele tinha pago o preço justo pelo sacrifício. Porque ele não podia dar a Deus alguma coisa que ele não pudesse dizer para Deus: olha aqui, Senhor, a notinha fiscal do sacrifício. E muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos colocando mais peso no que a gente gasta para oferecer a Deus do que com o coração da gente que está oferecendo. Araúna tinha liberado tudo, mas Davi queria preço. E às vezes, amados irmãos e irmãs, Deus está liberando tudo para nós. E a gente quer demonstrar como a gente é bonzinho, como a gente é legal, como a gente é crente, como a gente está fazendo tudo isso para demonstrar ao Senhor a nossa santidade. E aí o que acontece é que a gente merece o presente. E se a gente merece o presente, ele não é presente mais, ele é pagamento. E o que Deus está dizendo para nós é que a graça é presente. A salvação é um presente. De alguma maneira, sentimos que nós fizemos por merecer aquilo que nós temos. Mas ainda assim, a gente corre o risco de se auto-justificar diante de Deus. Quando a gente acha que merece. A gente está sempre pronto a apresentar para Deus todas as nossas justificativas quando a gente acha que merece alguma coisa. E eu não tinha escrito aqui nesse sermão, mas eu quero dizer para vocês de uma experiência que eu passei e que me veio à mente aqui agora. Eu tinha feito uma série de viagens. Vou olhar para o povo lá de cima. De vez em quando a gente esquece do povo daí de cima, né, gente? Vocês estão bem, né? Glória a Deus. E aí o que acontece? Eu viajei. E quando eu cheguei de viagem, eu resolvi ir no shopping. Foi antes da pandemia. E aí, naquele tempo que a gente ia no shopping almoçar, eu estava lá. E eu disse assim: eu trabalhei a semana inteira. Eu ralei muito, gente. Eu mereço ir numa loja cara hoje e pedir um prato de camarão. Porque eu gosto de camarão. Eu quero sentar aqui hoje, eu quero comer esse camarão, porque eu mereço, porque eu trabalhei igual uma tonta essa semana. E aí, na hora que eu sentei para comer, lá na Vivenda do Camarão, fazendo marketing aqui, aí, quando eu estava lá comendo, aquele camarão bom que serve lá, eu olhei para o lado. E tinha uma mãe, com 6 crianças, aquela escadinha. Aquela mãe comprou 2 ou 3 sanduíches no McDonald's. E ela sentou os filhos em volta da mesa. E ela colocou todas as batatas fritas num lugar. E ela pegou uns copinhos menores. E ela dividiu o refrigerante nos copinhos menores. E ela partiu todos os sanduíches ao meio. E as crianças estavam pacientemente esperando ela fazer toda essa tarefa. E aí, eles começaram a comer. Cada um comeu a metade. Cada um comeu uma quantidade de fritas. Beberam todo o refrigerante. E pacientemente juntaram todos os lixinhos. Colocaram aquele lixinho. Um irmão deu a mão para o outro. E eles foram andando. E eu tive um vislumbre de Santa Ceia no shopping center. De gente que não tem acesso, porque dava para ver que eles não tinham acesso àquilo todo dia. De como era especial aquele momento em família que eles estavam compartilhando. E eu sei o quanto custou aquela mãe levar os filhos naquele dia para comer uma comida que não me custa nada hoje. Mas que eu sei o quanto já me custou. Eu sei, porque eu me lembro de economizar para poder ir uma vez por mês comer com meu marido num lugar que era importante para nós quando a gente ganhava muito pouco. E eu não posso esquecer, porque hoje eu tenho um salário maior, mas eu não sou dona de nada e eu não tenho direito a nada, porque isso também é presente. Isso também é presente. E eu olhei para aquele prato enorme que a gente nem consegue comer, porque toda vez que a gente vai naquele shopping, a gente deixa comida no prato, porque as porções são grandes demais. E eu me senti a pessoa mais egoísta desse mundo, porque eu achei que eu tinha direito. E Deus me fez lembrar que é graça, que eu posso receber e me alegrar e me esbaldar nesse prato de camarão, mas eu não posso achar que eu mereço. Porque se eu achar que eu mereço, eu vou achar que tem gente que não pode comer porque não merece. E todo mundo devia poder comer o que quisesse nessa vida. Todo mundo.
Porque Deus nos criou como filhos e filhas dele, e nos ama igualmente, e morreu na cruz por todos nós. Pelos que se sentam para comer nas mesas chiques. E pela mulher cananeia que diz, pode me dar a migalha mesmo, porque isso é o bastante para mim. Ah, amados irmãos e irmãs, como a gente precisa aprender a receber presente. Estava eu igualzinho Davi. Ah, que alegria, paguei por esse sacrifício. Talvez o coração de Araúna estivesse mais entregue do que o coração de Davi. E eu quero dizer para você que a salvação, o resgate de um estado de morte para um estado de vida é de graça. É de graça. E todo o resto da nossa vida precisa responder a esse entendimento de que Deus nos salva de graça. A primeira coisa que eu quero tirar de lição nesse texto para vocês é: aprenda a receber o presente. Aprenda a receber o presente. Há alguns anos, quando eu era pastora lá no interior de Minas Gerais, houve uma grande enchente. A nossa cidade ficou coberta de água por 3 dias. E era exótico abrir a janela da minha casa e ver as pessoas passando de barco na frente dela. Por 3 dias nós ficamos debaixo d'água. E muita gente perdeu tudo. E um irmão da nossa igreja, um irmão muito generoso, um irmão que sempre compartilhava, que sempre participava, perdeu tudo que tinha também. E a igreja começou a recolher donativos para as pessoas, móveis, comida, roupa. E nós estávamos separando aqueles donativos e eu disse para ele: meu irmão, eu reconheço a sua necessidade, o seu momento. Eu gostaria que você separasse aqui do que a gente ganhou, o que você precisa. E ele olhou para mim e disse assim: eu gosto muito de dar, mas eu não gosto de receber. Embora Jesus tenha dito que é melhor dar do que receber, nós precisamos entender que isso funciona como um princípio de generosidade, mas não da autossuficiência, porque às vezes nós vamos precisar receber. Muita gente não quer admitir que precisa de um Salvador. Talvez você mesmo que está visitando a gente aqui nessa noite, você diz: é muito legal ir à igreja, é muito bom, eu encontro os amigos, mas não sei se eu preciso de um Salvador, porque eu não me sinto assim tão perdido. Eu não me sinto assim tão perdido. Como a maioria das vezes, quando a gente sai para uma viagem, a gente não quer admitir que a gente errou o caminho, porque parar e pedir a informação a alguém é sinal de dependência, e a gente não quer ser dependente. A gente não quer receber a salvação que Deus tem para dar, porque a gente não quer dizer que a gente está tão perdido assim. E a maioria das vezes, sabe qual é a desculpa que a gente usa para dizer que não está tão perdido assim? A gente diz: eu nunca matei, eu nunca roubei. Como se matar e roubar fosse o suprassumo do pecado. Como se a mentira que você conta, como se a sua autossuficiência. Um pastor lá nos Estados Unidos, recentemente, deixou o seu posto como pastor principal de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E ele chegou na frente da igreja e disse: eu estou deixando o meu posto porque eu tenho o pecado do orgulho. E eu não sou digno de pastorear essa igreja porque eu sou orgulhoso. E todo mundo ficou: mas nem traiu a esposa? Porque parece que é só essa parte sexual da nossa vida que nos desqualifica. Não. Ele percebeu que Deus não estava abençoando o ministério dele porque ele era autossuficiente. E ele precisava voltar para o banco e aprender de novo como ser um crente de verdade. Quem dera, cada um de nós pudesse reconhecer aonde está a sua falta e dizer: eu preciso de ti, Senhor, para me salvar nessa área da minha vida. Porque às vezes, amados irmãos e irmãs, nós temos que reconhecer que nós somos tão pecadores que nós vamos chegar faltando um pedaço no céu. Jesus falou que tinha gente que ia chegar no céu faltando um olho, faltando uma perna, faltando uma mão. O que é que eu tenho que deixar aqui que está me impedindo de entender a graça? Porque é melhor chegar no céu faltando um pedaço do que ir inteiro para o inferno. É melhor se deixar moer por Deus, para entender que algumas coisas não adianta, eu tenho que receber de graça. Porque se Deus for me cobrar, eu não consigo pagar, eu tenho que deixar de ser autossuficiente. E aí eu disse para aquele irmão: olha, meu irmão,
você precisa receber hoje. Você precisa receber. Porque a pessoa que não precisa receber e a pessoa que não sabe dar, ambas têm problemas com Deus. Primeiro, porque a salvação é um presente que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. E segundo, porque a salvação, embora seja individual, tem um elemento comunitário. Ninguém é salvo sozinho, nós somos salvos como povo de Deus. Nós respondemos à salvação sozinhos, mas chegaremos no céu como uma grande multidão que ninguém pode contar. Nós estamos nas nossas células, por exemplo, porque ali nós exercitamos as duas coisas ao mesmo tempo. Nós compartilhamos o que nós recebemos e nós recebemos o que nós precisamos. Mutuamente fortalecemos nossa fé, reconhecemos a graciosidade que reside em Deus e no seu amor por nós. E eu disse para o irmão naquele dia, se você apenas dá e nunca recebe, você se considera superior aos outros. E isso você vai começar a fazer para demonstrar quão bom você é. Pode parecer generosidade, mas é farisaísmo. E eu não falo isso por mal, porque aquele irmão era uma pessoa muito boa, mas é que essas coisas são introjetadas na gente. Nós queremos parecer bons. Isso nos seduz. É por isso que aquele moço chega para Jesus e diz, bom mestre. E Jesus diz, quem falou com você que eu sou bom? Bom é um só que é Deus, que eu não posso achar que eu sou bom. Porque isso é muito autossuficiência. Eu sou dependente de Deus. Bom é Ele. Se eu sou bom é por causa dEle. Se há bondade em mim é por causa dEle. Não de mim mesmo. Essas coisas são introjetadas na gente. É preciso que o Espírito de Deus revele a nós, traga consciência e nos quebre. Se você conseguir receber o que você precisa com um coração tão grato, como você espera que os outros se sintam quando você dá, você está um passo mais perto de Deus. Porque quando você faz alguma coisa para os outros, você espera que as pessoas sejam gratas. E Deus espera de você que você sinta a mesma coisa quando Ele te dê algo. Jesus precisou. Jesus, quando nasceu, precisou de uma manjedoura. Jesus, quando entrou em Jerusalém, precisou de um burrinho. Jesus, quando foi realizar a Santa Ceia, precisou que alguém emprestasse uma casa para Ele. Jesus precisou. Por que é que você acha que não precisa de nada? Por que é que eu acho que não preciso de nada? E até, amados irmãos e irmãs, a gente observa isso na vida das nossas crianças. Até a gente ensinar para elas que elas precisam merecer algum presente. Quando a gente dá o presente para elas, elas só ficam alegres. Elas não fazem perguntas do tipo, por que você está me dando isso? Hoje nem é meu aniversário. Se você chegar, de repente, e der um presente para uma criança, ela só vai dizer, oba! Que legal! É ou não é? Aí, viu? Estou falando, acabei de comprovar, parabéns para você. Se alguém te der um presente hoje, você vai reclamar? Você vai reclamar se alguém te der um presente? Você vai dizer, não, não quero o presente. Ou você vai querer o presente? Vai querer? Aí, vou, gente, olha isso. Vou. É óbvio. Mas Deus dá a salvação pra gente e a gente fica dizendo, não estou perdido, não. Tá tudo bem comigo. Nós perdemos a perspectiva. Quem sabe das coisas é o Samuel. A gente precisa apreciar o presente. Quando uma criança recebe um presente, ela grita, ela salta e ela rasga o pacote. Elas apreciam o presente. O presente é uma boa surpresa e pronto. Há alegria suficiente no presente, em ganhar o presente, em apreciar o presente. Os presentes dados sem marcação específica na nossa agenda costumam perdurar muito mais do que aqueles que vêm com a obrigação dos dias festivos. Eu estou ganhando isso porque hoje é o dia das mães. Estou ganhando isso porque hoje é o dia dos pais. Estou ganhando isso porque é o aniversário da igreja. Mas o presente que nos marca é o presente que a gente ganha sem motivo nenhum. Porque o único motivo para ganhar um presente sem motivo nenhum é que quem deu gosta de nós. Pensou em nós, lembrou-se de nós. Deus nos deu a salvação. Lutero e depois dele Wesley entenderam. Eles entenderam que eles eram crianças ganhando um presente apenas porque o pai gosta deles e queria dar o presente.
A salvação pela fé é a definição perfeita do relacionamento que devemos ter com Deus. Porque a salvação pela fé nos garante suprimento para a nossa autoestima, coragem para enfrentar o nosso pecado, defesa contra os ataques de Satanás, socorro em tempo oportuno e segurança de um lar celestial para onde a gente pode voltar depois de acabar tudo nessa vida. Salvação é o presente que Deus embrulhou com papel chamado Cristo Jesus. A fé são as nossas mãos se estendendo para segurar o presente que Deus nos deu. É um dom de Deus. E depois que você aprendeu como receber esse presente, o segundo ponto é: aprecie o presente. A minha avó tinha uns copos de vidro na casa dela, dentro da embalagem. Esses copos não tinham nada de especial neles, eram uns copinhos jateados com os desenhos de florzinha dentro, muito comum. Ali pela década de 80, a gente tem os copinhos com decalque, não é? Mas eu não sei por que razão o fato do copo não ser usado e ficar dentro da embalagem me encantava. Eu era doida com os copos. Eu ia na casa dela, o copo estava na cristaleira. A minha avó ficou doente e morreu. Os copos dentro da embalagem na cristaleira. Estava todo mundo dizendo o que ia fazer, o que não ia fazer com os bens. E eu, como neta mais velha, levantei o dedo e falei: os copos são meus. Peguei os copos, levei para casa. Até aquele momento, que não faz tanto tempo assim, as mulheres costumavam fazer um negócio chamado enxoval para casar. E eu tinha uns panos de prato que a minha avó tinha pintado para mim. Eu tinha umas coisas que eu tinha feito, que eu tinha alguma sabedoria nessas coisas antigamente. Uns paninhos que eu pintei. E eu botei os copos também no enxoval. E aí eu resolvi ir para a faculdade de teologia, né? E depois fiquei estudando. E os negócios estavam lá. E eu me casei na faculdade de teologia. Lembre-se, minha avó morreu quando eu tinha 18, eu casei com 24. Os copos estavam lá na embalagem. Vai prestando atenção. Eu tive 2 filhas. E há uns 2 anos atrás eu resolvi tirar os copos da embalagem. Porque eu pensei, eu vou morrer, essas porcarias, esses copos vão ficar aí. E não vai adiantar nada. Um dos copos quebrou, gente. Mas até o dia que esse quebrou, agora falei igual mineiro mesmo, até o dia que esse quebrou, até o dia que eles quebraram, nós já tínhamos feito bastante festa, já tinha tomado bastante refrigerante dentro deles, as visitas já tinham vindo, sentado na mesa, depois nós já tínhamos botado esses copos pro dia a dia da nossa casa. E se quebrar o resto que está lá, eu sei que vai ficar um monte de boa lembrança. Mas não adiantou nada para minha avó comprar aqueles copos que eram tão bonitos se ela não pôde usufruir. E tem gente que faz a mesma coisa com a salvação. É minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. E guarda para si. E não faz nada com ela. E vem na igreja todo domingo com o copo dentro da embalagem. Diz como é bonitinho o copo, como é lindo isso. Mas não faz nada com isso que recebeu. Não aprecia. E aí vai chegando um momento na vida da gente, amados irmãos e irmãs, que a gente começa a olhar. E aparece umas rugas aqui. Aparece uma ruga aqui, bem no meio. Não há tratamento que tire ela. Outro dia me ofereceram um botox, mas eu fiquei com medo de ficar parado demais a minha cara. E aí eu disse, não, o jeito é aceitar. Os cabelos vão ficando brancos. E aí a gente começa a falar assim, tem um monte de coisa na minha vida que eu nunca usei. Espera um pouquinho, eu vou morrer. E esses negócios vão ficar tudo aqui. Inclusive a minha vida com Deus, que dom eu não compartilhei, que apoio eu não dei a alguém, que generosidade eu estou devendo, que perdão eu retive, porque eu vou morrer e eu não vivi tudo que Deus tinha para mim. Aprecie o presente. Aprecie o presente, porque muita gente mantém a salvação como eu mantinha os copos, uma coisa secreta, guardada, uma coisa que gera temor de perda. E quando a gente vive com Deus, essa relação em que a gente tem medo de perder alguma coisa e de ofender a Deus, enquanto a gente se segura nos nossos sentimentos para não vacilar, enquanto a gente tem medo de se entregar ao que Deus está pedindo para a gente fazer, a vida vai passando. E esse presente não alegra, porque ele foi feito para isso. E a gente tem medo de rasgar o pacote. E aquilo vai gerando amargura. Lembra do Toy Story, gente? Tem um bonequinho no Toy Story que ficou dentro da caixa a vida dele toda.
E quando ele saiu de lá de dentro, ele está virado. E egoísta. Porque ele não cumpriu o propósito dele. Observe o que Paulo fala no começo de Efésios 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para quê? Para mostrar aos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, porque graça é para ser usada, e ela é abundante, e ela é rica, e ela é para deixar a gente alegre com isso. Ela é para trazer satisfação à nossa vida, senso de propósito. Eu vivo para a glória de Deus. Ele me deu esse presente, e onde quer que eu esteja, eu tenho que manifestar a graça dele. É para ser usada essa salvação. Observe o que Lutero disse. Esse tipo de confiança da graça e conhecimento da graça de Deus faz uma pessoa cheia de alegria, confiante e alegre com consideração a Deus e a todas as pessoas. Porque uma pessoa que recebe um presente e fica alegre com o presente não quer o mal de ninguém. Uma pessoa que recebe um presente e está alegre com o presente, quer mostrar o presente para todo mundo. Azar o que os outros pensam, isso é muito legal que eu ganhei, vem ver. E chama os outros para brincar, porque nós somos crianças de Deus, não é? E a última coisa que eu quero dizer é isso: reparta o presente. Aprecie o presente, usufrua o presente, reparta o presente. Nós estamos em um mundo pecaminoso e egoísta. É na contramão de tudo o que nós devemos ser, é a gente ser generoso. Ninguém espera que a gente seja generoso. E eu aprendi esses dias uma lição. De vez em quando saia da sua casa decidida a fazer uma coisa boa por alguém. Eu resolvi fazer uma coisa boa por alguém ontem, porque era o dia do trabalhador e muita gente estava trabalhando nesse dia. E eu precisava encontrar um presente, porque amanhã é o aniversário de uma coleguinha da minha filha, e ela queria comprar um presente para dar para a coleguinha. Nós saímos e eu fui até um shopping e entrei numa loja que eu gosto muito lá, de sabonete. E aí eu comprei o que eu queria, comprei umas coisinhas lá, e eu comprei 3 sabonetes, daqueles bem grandes assim. E tinha 3 vendedores na loja. Quando eu saí do lado de fora, eu disse para ela assim, porque eles ficam esperando a gente com a sacolinha do lado de fora, né? E aí eu disse para ela assim: esse daqui é para vocês, pelo dia do trabalhador. E a menina começou a dar uns pulos. Olha aqui, olha aqui. Eu falei: mas escada, por favor. E ela começou a gritar com todo mundo dentro da loja, porque ela tinha ganhado um sabonete da loja que ela trabalha. Eu queria só agradar, eu não pensei que ia dar todo aquele tumulto, mas a pessoa ficou alegre. E eu disse: que bom. Talvez seja porque isso é uma das coisas inesperadas. Porque a gente está sempre fazendo gestos de bondade para as pessoas que a gente acha que são do nosso convívio, ou que a gente dá algum valor. E quando é que nós vamos fazer como Jesus, que desce da sua glória e resolve entregar tudo que ele tem para um bando de gente que não vale nada? Porque nós não valemos nada. Nós só valemos quando Deus diz que a gente vale. Mas da gente mesmo, a gente não vale nada. Mas Ele diz: você tem um valor. E foi o que eu vi nos olhos daquela vendedora. Ela se reconheceu como alguém de valor, porque uma cliente que vai lá e às vezes nem tange pela existência dela, resolveu parar para dar alguma coisa para ela. Isso pode mudar a vida de alguém. Porque a gente não pode anunciar Jesus para as pessoas impunemente. A gente tem que anunciar integralmente. Tem uma escritora que eu gosto muito, chamada Clarice Lispector. E ela fala um texto chamado As Vantagens de Ser Bobo. Não sei se alguém aqui já leu. Porque o mundo acha que quem é bom é bobo, não é verdade? Você é muito bobo, você está fazendo isso para a pessoa e a pessoa nem merece. Mas olha só o que Clarice Lispector diz. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo.
Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade. Espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem a oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. A vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar sempre tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem percebe que venceu. Aviso, não confundir bobos com burros. Desvantagem, pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: até tu, Brutus. Bobo não reclama, em compensação, como exclama. Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem, sem que ninguém desconfie. Aliás, eles não se importam que os outros saibam que eles saibam. É quase impossível evitar o excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. Clarice faz teologia aqui. Porque Jesus não é esperto. Jesus é bobo. O esperto se aproveita do presente da salvação. O bobo aproveita. O esperto esconde a riqueza, o bobo distribui. O esperto só ama a si mesmo, mas o bobo ama todo mundo. O presente da salvação deixa a gente bobo. Porque a Bíblia não conhece a palavra bobo, mas usa doido e louco para se referir às pessoas cristãs. Veja aí, a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Quem é esperto, entende. Quem está fora da graça não consegue entender. É como dizia um outro filósofo chamado Nietzsche: aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por causa daqueles que não conseguiam ouvir a música. Há uma música tocando. E só porque as pessoas não podem ouvir, não significa que não devamos compartilhar. Precisamos superar a superioridade que caracteriza muito da igreja hoje. A igreja muitas vezes não quer compartilhar o presente. Ela diz que não merece. Essa pessoa não merece, aquela não pode, aquela não deve, aquela está fora, aquela não merece. A igreja exclui antes de proclamar. E quando faz isso, ela deixa de ser boba para ser esperta, querendo que a salvação seja só dela. E não ama. E erra. Mas lembre-se, teve um esperto que juntou tudo que tinha num celeiro e morreu de barriga cheia, mas sozinho. E teve um menino bobo que entregou tudo que tinha e voltou para casa com pão sobrando, sensação de barriga cheia e coração pleno. E nós temos que escolher quem nós vamos ser nessa história. A conclusão, amados irmãos e irmãs, que eu quero deixar para vocês e aqui terminar, é a expressão de João Wesley agora. Já que eu citei Lutero no começo, citarei João Wesley no fim. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Há um presente, amados irmãos e irmãs, em Cristo para mim e para você. Ao abrirmos esse pacote, vamos dar de cara com a sensação de que estamos seguros e seguras. A alma humana anseia por isso. Um presente genuinamente recebido por uma criança é aquele que ela recebe porque há alguém que a ama
um pai, uma mãe, um tio. Ela recebe o presente e se alegra. Receba a resposta de Deus hoje mesmo para você. Se você já recebeu esse presente há um tempo atrás, eu quero te convidar a ir ao seu baú de presentes e pegar de novo. Tira a poeira. Veja as fotos desse presente. Relembre o que você sentiu quando você ganhou. Recupere essa sensação viva dentro de você. E quando você sentir bem sentida essa confiança de que você foi amado e amada por Deus, e que você é amado e amada por Deus, saia e dê esse presente para alguém. Seja um bobo para o mundo. Seja alguém com excesso de amor. Seja alguém presenteado pela graça. Um salvo e uma salva. Em nome de Jesus.